Michael Jackson, aos 5 anos, mal conseguia alcançar o microfone no Gary Community Center. 22 competidores já haviam se apresentado. Um trio de jazz, um jovem de 16 anos com notas impressionantes, um grupo feminino com coreografias sincronizadas. Quando o coordenador anunciou, Michael Jackson, é a sua vez. Algumas pessoas na plateia riram. Não uma risada maldosa, mas aquele tipo que diz, isso não vai ser competição séria. Os 3 juízes trocaram olhares cansados. Estavam ali o dia inteiro. Que música você está cantando, meu bem? Uma juíza perguntou naquele tom condescendente que adultos usam sem perceber. Suba cada montanha. Michael respondeu voz tão baixa que ela teve que pedir para repetir. A juíza sorriu. Essa é uma música muito difícil, querido. Tem certeza que sabe todas as palavras? Michael apenas assentiu. Certo, então. Quando você estiver pronto. Ninguém naquele auditório estava preparado para os próximos 3 minutos que mudariam a história da música para sempre. Antes de você descobrir o que aconteceu quando Michael abriu a boca naquele dia, deixa eu te pedir uma coisa. Se inscreve no canal agora. Toda semana eu trago histórias úncias do Michael Jackson que você nunca ouviu em lugar nenhum. Não são fofocas, não são teorias, são momentos documentados que mostram quem ele realmente era. E olha, deixa nos comentários de onde você está ouvindo essa história. Quero saber se tem gente do Brasil todo aqui, de onde for. Bora criar a maior comunidade de fãs de Michael Jackson do YouTube. Comenta aí. E agora sim, volta pro vídeo, porque o que Michael fez nos próximos 3 minutos é algo que você vai contar pros seus netos. Era 13 de agosto de 1964, uma quinta-feira sufocante de verão no meio oeste americano. O tipo de calor que fazia o asfalto ondular e o ar parecer líquido. No Gary Community Center, em Indiana, o ar-condicionado lutava contra 300 corpos espremidos num auditório projetado para 200. Ventiladores de teto giravam preguiçosamente, movendo o ar quente de um lado para o outro, fazendo pouca diferença. O cheiro era uma mistura de perfume barato, suor nervoso e pipoca do carrinho na entrada. O show de talentos anual de Gary era mais que entretenimento local. Era uma instituição. Realizado todo segundo sábado de agosto, atraía não apenas famílias da vizinhança, mas olheiros, promotores e os DJs mais influentes do noroeste de Indiana. O prêmio oficial eram $50, dinheiro considerável em 1964, especialmente para famílias operárias como os Jacksons, mas o prêmio real era outro. Os 3 juízes eram figuras-chave da cena musical local. Marcus Webb comandava o turno da tarde na WGRI, a estação de rádio que dominava todo o noroeste de Indiana e parte de Illinois. Patricia Holmes era dona da Holmes School of Music, onde metade das crianças talentosas de Gary aprendiam a cantar direito. Bobby Freeman possuía 2 lojas de discos que movimentavam a economia cultural da cidade negra. Vencer o show de talentos de Gary significava ser tocado na rádio, significava aulas grátis com Patrícia, significava uma vitrine nas lojas de Bob, onde produtores de Chicago às vezes apareciam procurando novos talentos. Para uma família pobre com filhos musicais, era a diferença entre sonhar e ter uma chance real. O sol ainda não tinha nascido quando Joe Jackson acordou a família. Eram 5h30 da manhã. Catherine reclamou sonolenta que o evento só começaria às 14 horas, que eles tinham tempo de sobra. Joe não respondeu. Apenas apontou para o relógio e disse, temos que estar lá às 9 horas. Não era negociável. Joe Jackson não acreditava em sorte. Acreditava em preparação tão obsessiva que eliminava margem para erro. Michael, aos 5 anos, ainda estava mais dormindo que acordado quando Catherine o vestiu. Ela havia passado a noite anterior preparando as roupas. A camisa branca era emprestada de Jackie, o irmão mais velho. Grande demais nos ombros, mangas longas demais. Catherine enrolou os punhos com cuidado, 2 dobras, perfeitas. As calças pretas eram de Tito, precisaram ser ajustadas com alfinetes na cintura e bainha dobrada. Os sapatos pretos tinham pertencido a Germaine, agora pequenos para ele, ainda grandes para Michael, mas estavam polidos. Deus, como estavam polidos. Joe tinha passado 40 minutos na noite anterior com graxa e pano, esfregando até o couro velho brilhar como novo.
Você está lindo, baby. Catherine sussurrou, alisando o cabelo Black Power de Michael. Ele ainda tinha aqueles olhos enormes, desproporcionais ao rosto, que faziam qualquer um querer protegê-lo. Lembra do que praticamos? Michael assentiu, engolindo em seco. A boca estava seca, o estômago apertado. Chegaram ao Community Center às 8h47. O estacionamento ainda estava praticamente vazio. Joe olhou ao redor satisfeito. Primeiro a chegar, como planejado. Vamos, ele disse, saindo do carro velho que farfalhava e cuspia fumaça preta. Precisam conhecer o espaço. O auditório vazio tinha uma acústica estranha. Cada passo ecoava. Michael ficou parado no meio do palco enquanto Joe caminhava pelo espaço, batendo palmas, ouvindo como o som viajava. Canta alguma coisa, ele ordenou. Michael, ainda com sono, começou a cantarolar. Mais alto. A voz de Michael encheu o espaço. Joe assentiu, fazendo cálculos mentais sobre onde a família deveria sentar para ouvir melhor, onde os juízes estariam posicionados, qual ângulo do palco teria melhor visibilidade. Catherine abriu uma sacola com sanduíches de manteiga de amendoim. Seria um dia longo. Jack, 13 anos, Tito, 10, e Jermaine, 9, comeram em silêncio. Todos sabiam o que estava em jogo. Tecnicamente, Michael estava inscrito sozinho. Joe tinha sido estratégico. Um menino de 5 anos cantando sozinho chamaria mais atenção que 4 irmãos cantando juntos. Mas o plano real era maior. Se Michael impressionasse os juízes, Joe mencionaria que tinha outros filhos, que eles podiam se apresentar juntos, que era um pacote completo. Às 10 horas da manhã, começaram a chegar os outros competidores e suas famílias. O auditório foi enchendo gradualmente. Às 13 horas estava lotado. 300 pessoas espremidas, fãs dos competidores, curiosos, gente que simplesmente não tinha nada melhor para fazer numa quinta-feira de verão. Michael passou a manhã inteira assistindo os outros competidores ensaiarem. Não estava programado para fazer soundcheck. Joe tinha decidido que Michael não precisava, que mostrar as cartas antes da hora era estratégia ruim. Então, Michael apenas assistiu. E quanto mais assistia, menor se sentia. O competidor número 4 era um garoto de 16 anos chamado David Something. Altura mediana, ombros largos, a confiança de quem já tinha cantado em público dezenas de vezes. Quando ele abriu a boca para o ensaio, a voz saiu grave, madura, com um controle que parecia profissional. Ele cantava Unchained Melody e fazia parecer fácil. Algumas mulheres na plateia já estavam limpando os olhos. Daddy, Michael sussurrou, puxando a manga de Joe. Ele é muito bom. Você é melhor, Joe respondeu sem desviar os olhos do palco. Não era conforto, não era encorajamento vazio. Joe Jackson não mentia para os filhos sobre talento. Era declaração de fato, dita com a certeza de quem sabia exatamente o que tinha em casa. O competidor número 9 era um trio de jazz, 2 garotos e uma garota, todos na faixa dos 17 e 18 anos. Eles tocavam saxofone, contrabaixo e bateria e cantavam em harmonia de 3 partes. Já se apresentavam em clubes em Chicago. Não eram amadores fingindo ser profissionais. Eram profissionais competindo num show de talentos amador, porque precisavam da exposição. Michael engoliu seco. Seus dedos nervosos brincavam com a barra da camisa. O competidor número 15 era um grupo feminino. 4 garotas entre 14 e 16 anos, todas usando vestidos azuis idênticos, cabelos penteados no mesmo estilo, movimentos coreografados com precisão militar. Cantavam Baby Love, das Supremes, e a sincronia era perfeita. Cada passo, cada gesto, cada respiração, idênticos. A plateia aplaudiu de pé no final do ensaio. Mama, Michael disse baixinho, sua voz quase sumindo. Eu não sei dançar assim. Catherine se ajoelhou ao lado dele, segurando seu rostinho entre as mãos. Baby, você não precisa dançar. Você precisa cantar. E quando você canta, Jesus canta através de você. Eu sei disso. Seu pai sabe disso. E daqui a pouco, todo mundo aqui vai saber disso também. Às 14 horas em ponto, o show começou. O apresentador, um DJ local chamado Tommy Mills, subiu ao palco com aquela energia exagerada de radialista. Senhoras e senhores,
Bem-vindos ao 18º Show de Talentos Anual de Gary. Temos 23 competidores incríveis hoje, e nossos juízes são... Ele apresentou Marcos, Patrícia e Bob, que acenaram para a plateia do lado direito do palco. Sentados numa mesa longa coberta com toalha vermelha, com 3 copos d'água, 3 blocos de papel, 3 canetas. Os competidores se apresentavam em ordem de inscrição. Michael era o número 23, o último. Joe tinha feito isso de propósito. Quer que lembrem de você, ele tinha dito. Quer ser o último sabor na boca deles. O competidor número 1 era uma garota de 12 anos cantando Somewhere Over the Rainbow. Voz bonita, afinada, mas nada excepcional. Os juízes anotavam em seus blocos com expressões neutras, aplausos educados quando terminou. Número 2. Um menino de 14 anos tocando violão e cantando folk. Número 3. Uma garota fazendo acrobacias enquanto cantava. Número 4. David, o garoto de 16 anos, com a voz madura. A plateia amou. Os juízes se inclinaram para a frente, interessados. Michael assistia tudo da 4ª fileira. Catherine segurava sua mão direita. Jack segurava a esquerda. Tito e Jermaine estavam sentados atrás, ambos tensos como cordas de violão. Número 9. O trio de jazz. Profissional, polido, impressionante. Patrícia, a juíza que era dona de escola de música, sorria enquanto escrevia sua pontuação. Número 15. O grupo feminino com vestidos azuis. Coreografia impecável. Harmonias perfeitas. Aplausos entusiásticos. Bob Freeman, o dono das lojas de discos, acenou com a cabeça aprovando. A cada ato que passava, Michael sentia seu estômago se apertar mais. Suas palmas suavam. Seu coração batia tão forte que ele conseguia sentir o pulso no pescoço. Eu preciso ir ao banheiro, ele sussurrou para Catherine. Agora? Baby, faltam só alguns competidores. Eu preciso. Catherine olhou para Joe, que assentiu brevemente. Ela levou Michael até o banheiro nos fundos do auditório. Ele não precisava realmente fazer xixi. Só precisava sair dali, respirar, diminuir o pânico crescente no peito. Michael, Catherine disse suavemente, lavando as mãos dele na pia. A água fria ajudou um pouco. Você sabe o que sua professora de domingo na igreja sempre diz? Que Deus não nos dá um sonho sem também nos dar a capacidade de realizá-lo. Ela secou as mãos pequenas dele com papel toalha áspero. Esse é o seu sonho, baby. Cantar, fazer as pessoas sentirem alguma coisa. E Deus te deu esse dom. Você só precisa usar ele. E se eu esquecer a letra? Você não vai esquecer. E se minha voz não sair? Vai sair. E se... Catherine colocou um dedo nos lábios dele. E se você for lá e mostrar para todo mundo o que eu e seu pai já sabemos? Que você é especial, Michael. Não como as outras crianças, você é diferente. Sempre foi. Eles voltaram para o auditório. O competidor número 20 estava no palco. Uma garota cantando Respect de Aretha Franklin. Boa, mas claramente... imitando a Aretha em vez de trazer algo próprio. Número 21. Um menino com gaita. Surpreendentemente talentoso, mas gaita tinha um apelo limitado. Número 22. Uma garota fazendo sapateado enquanto cantava jazz. Impressionante tecnicamente, mas meio confusa como performance. Competidor número 23, Tommy Mills anunciou. Michael Jackson, 5 anos de idade, cantando Climb Every Mountain. Houve um murmúrio na plateia. 5 anos? O menino mais novo que tinha competido até então tinha 9. Algumas pessoas riram, não de maldade, mas daquela forma que adultos riem quando veem algo inesperadamente fofo, como cachorro de óculos, criança vestida de adulto, claramente adorável, claramente não uma competição séria. Michael caminhou até os bastidores acompanhado de Joe. A coordenadora de bastidores, uma mulher chamada Diane com cabelo vermelho, preso em coque, se ajoelhou quando o viu. Oh, honey, você é tão pequeno. Tem certeza que quer fazer isso? Joe respondeu por ele. Ele tem certeza. Diane ajustou o pedestal do microfone, abaixando até a altura mínima possível. Ainda assim, o microfone ficava quase na linha dos olhos de Michael. Ele teria que cantar com o queixo ligeiramente levantado. Tudo bem para você, querido? Michael assentiu. Seu pai vai ficar aqui nos bastidores assistindo. Quando terminar, você volta para cá, ok? Não sai correndo para o meio da plateia. Michael assentiu novamente. Sua garganta parecia fechada.
Não conseguia falar. Joe colocou uma mão no ombro pequeno de Michael. Não foi carinhoso. Joe Jackson não era homem de carinho em público, mas foi firme, sólido. Você sabe o que fazer, ele disse, voz baixa. Já praticamos 100 vezes. É só fazer mais uma vez. Canta do jeito que canta em casa. Não mais, não menos, entendeu? Sim, senhor. Não fica pensando nos juízes. Não fica pensando na plateia. Você canta para sua mãe. Ela tá lá na 4ª fileira. Você olha para ela e canta. Na mesa de juízes, os 3 trocavam olhares. 5 anos, Patrícia murmurou. Isso é muito novo mesmo. Marcos folheou sua ficha. Diz aqui que ele vai cantar Climb Every Mountain, aquela música do Sound of Music. Bob assoviou baixinho. Essa música é difícil para cantores adultos. Que diabos um menino de 5 anos vai fazer com ela? Vamos descobrir, Marcos disse, preparando sua caneta. Ele já tinha uma pontuação em mente. Provavelmente um 3, talvez 4, se o garoto não desafinasse muito. Tinha visto crianças tentarem músicas difíceis demais antes. Geralmente terminava em constrangimento, mas era fofo ver tentarem. Patrícia tinha decidido dar um 4 independente do resultado. Não queria ser cruel. 5 anos era a idade de jardim de infância, pelo amor de Deus. O fato do menino ter coragem de subir ali já merecia pontos. Bob estava mais cético. Daria a nota que o garoto merecesse. Não acreditava em pontos de pena. Se o menino desafinasse, levaria nota baixa. Simples assim. As cortinas vermelhas se abriram. O palco estava iluminado com 2 T-spots, um de cada lado, criando um cone de luz dourada no centro. Michael entrou nesse cone de luz. A plateia fez "ah" em uníssono. Ele era minúsculo, adorável. A camisa branca grande demais, mangas enroladas mostrando bracinhos finos, calças pretas com barra dobrada, sapatos velhos mas polidos reluzindo sob os spots, cabelo Black Power penteado com capricho, formando uma nuvem preta ao redor do rosto pequeno, e aqueles olhos, enormes, castanhos, nervosos, piscando contra a luz forte. Oh, meu Deus! Uma mulher na 2ª fileira sussurrou para a amiga. Ele mal alcança o microfone. Na 4ª fileira, Catherine segurava a respiração. Suas mãos estavam entrelaçadas tão apertado que os nós dos dedos ficaram brancos. Jack, ao lado dela, tinha os dedos cruzados. Tito atrás estava rezando silenciosamente. Jermaine roía a unha do polegar. No palco, Michael agarrou o pedestal do microfone com ambas as mãos. O metal estava frio contra suas palmas suadas. Ele conseguia ver a plateia, rostos desfocados, uma massa de cor marrom e bege, alguns brancos esparsos. Conseguia ver os juízes do canto do olho, 3 adultos sérios com blocos de papel. Procurou sua mãe, 4ª fileira, ligeiramente à esquerda. Conseguia ver o outline dela. Focou nisso. Quando você estiver pronto, querido, Patrícia disse num tom encorajador que usava com alunos muito jovens que estavam prestes a falhar. A introdução musical começou. Orquestral, ampla, dramática. Os primeiros acordes de Climb Every Mountain encheram o auditório. Era uma música enorme, sobre sonhos, coragem, determinação. Uma música que exigia alcance vocal significativo, controle de respiração sofisticado, capacidade emocional profunda. Uma música que cantores profissionais estudavam por meses antes de tentar em público. E esse menino de 5 anos, que mal alcançava o microfone, estava prestes a tentar. A introdução chegou ao final. O momento da primeira linha estava chegando. Michael fechou os olhos, respirou fundo, sentiu a música em algum lugar dentro do peito e abriu a boca. Climb Every Mountain. A primeira nota saiu perfeita, clara, afinada, controlada. Não tinha a qualidade aguda de criança, aquele tom fino e frágil que vozes infantis normalmente têm. Tinha corpo, tinha profundidade, tinha algo impossível de definir, mas inconfundível ao ouvir. Presença. Na mesa de juízes, as 3 canetas pararam. Patrícia literalmente largou a dela. Marcos se inclinou para a frente, os olhos estreitando. Bob, que tinha os braços cruzados e expressão cética, destravou os braços lentamente. For Every Stream. A segunda linha saiu ainda mais forte. Michael tinha encontrado algo dentro dele, aquele lugar onde a música vinha. Não era só a garganta, era mais profundo. Era o peito, o diafragma, algo no centro dele que se abria quando cantava.
Na plateia, as conversas paralelas cessaram. Pessoas que estavam checando os programas impressos ergueram as cabeças. Alguém na terceira fileira disse, espera, bem alto. Follow every rainbow. A voz de Michael pegava as notas e as segurava, não forçando, não gritando, apenas deixando-as existir no ar com aquela pureza cristalina que parecia impossível vindo de um corpo tão pequeno. Till you find your dream. Na quarta fileira, lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Catherine. Não eram lágrimas tristes. Eram lágrimas de reconhecimento, de ver algo que ela sempre soube existir finalmente sendo revelado ao mundo. Jackie, ao lado dela, estava com a boca aberta. Tito tinha parado de respirar. Germaine tinha a unha do polegar na boca, mas tinha esquecido de morder. Nos bastidores, Joe Jackson tinha os braços cruzados, rosto impassível, mas se alguém olhasse com atenção, veria um músculo pequeno pulsando na mandíbula. E se olhasse ainda mais de perto, veria o canto da boca se movendo. Não exatamente um sorriso, mas algo próximo. Satisfação, validação. Eu sempre soube. A música progredia. Michael não estava mais nervoso. O nervosismo tinha queimado na primeira nota, e o que restou era apenas puro instinto. Ele não estava pensando nas palavras, elas simplesmente saíam. Não estava pensando nas notas. Seu corpo sabia onde elas estavam. Estava apenas sentindo e cantando o que sentia. A letra falava sobre escalar todas as montanhas, atravessar todos os rios, seguir todos os arco-íris até encontrar seu sonho. E quando Michael cantava, não parecia uma criança recitando palavras que não entendia. Parecia alguém que conhecia montanhas, que tinha atravessado rios, que tinha perseguido arco-íris. Havia convicção ali. Havia história ali. Como ninguém sabia explicar, mas estava ali. A música chegou à ponte, a parte onde a melodia ficava mais alta, as notas mais desafiadoras, onde a maioria dos cantores lutava. Michael não lutou. A dream that will need all the love you can give. A nota mais alta estava chegando. A nota que separava cantores amadores de profissionais. A nota onde você ou tinha controle vocal real ou expunha suas limitações. Michael a cantou como se fosse a coisa mais natural do mundo. Every day of your life. Na mesa de juízes, Patrícia tinha ambas as mãos sobre a boca. Seus olhos estavam arregalados. Ela estava balançando a cabeça lentamente de um lado para o outro. Não em negação, mas em descrença. Marcos tinha se inclinado tão para frente que seu peito quase tocava a mesa. Ele estava tentando entender como isso era possível. Bob tinha um sorriso lento se espalhando pelo rosto. O sorriso de alguém que acabou de descobrir ouro. Na plateia, uma mulher na terceira fileira começou a chorar abertamente. Ela não conhecia Michael, não conhecia a família Jackson, mas a música tinha perfurado algo dentro dela, tinha tocado algum lugar que músicas não tocavam normalmente. Ela não estava sozinha. Ao redor do auditório, pessoas estavam com os olhos marejados. For as long as you live. A frase final estava chegando. O momento decisivo. A linha onde tudo culminava. Michael fechou os olhos. Não, porque tinha que fechar, mas porque a música pediu. E cantou como se estivesse cantando para Deus pessoalmente. Climb every mountain, ford every stream, follow every rainbow, till you find your dream. A última nota, dream, saiu e pairou no ar. Pura, perfeita, sustentada por exatamente o tempo certo. Não muito, não pouco. E então, se dissolveu naturalmente quando a música orquestral fez o fechamento final. Silêncio. Por 2 segundos inteiros, o Gary Community Center ficou completamente silencioso. 300 pessoas não fizeram um som. Era como se todos tivessem esquecido como reagir. Michael abriu os olhos, piscando contra os spots. Tinha feito certo. Eles tinham gostado. Então o auditório explodiu. O barulho foi instantâneo e ensurdecedor. Aplausos, gritos, pessoas pulando em pé. Oh, meu Deus! Alguém berrou. Que diabos foi isso? A mulher na terceira fileira estava soluçando nos ombros da amiga. Um homem na sexta fileira tinha tirado os óculos e estava limpando os olhos. Adolescentes que tinham vindo ver os competidores mais velhos estavam de pé batendo palmas sobre as cabeças. Um grupo de crianças estava saltando e gritando. Na mesa de juízes, Patricia Holmes tinha lágrimas escorrendo pelo rosto.
Ela não estava tentando escondê-las. Marcus Webb estava balançando a cabeça, uma mão na testa, como se precisasse se certificar de que isso tinha sido real. Bob Freeman estava gritando, "Ha!" e batendo na mesa com a palma da mão. Michael ficou parado no meio do palco, pequeno no cone de luz dourada, completamente confuso. O microfone ainda na frente dele, as mãos ainda segurando o pedestal. Não entendia por que estavam gritando. Tinha feito algo errado? Catherine estava correndo. Ela não deveria. As regras diziam que pais ficavam sentados até o final do show, mas ela não conseguiu se conter. Subiu ao palco, pegou Michael nos braços, o ergueu, girou. "Você fez, baby. Você fez." Ela estava rindo e chorando ao mesmo tempo. Jackie, Tito e Germaine vieram logo atrás, todos falando ao mesmo tempo. "Michael foi incrível. Você mandou bem. Todo mundo tá chorando." Marcus finalmente pegou seu microfone. "Pessoal," sua voz estava trêmula. "Pessoal, por favor, eu preciso de silêncio por um momento." Os aplausos gradualmente diminuíram, embora levasse quase um minuto inteiro para o auditório se acalmar. Marcus olhou para Michael, que agora estava de volta ao chão, mas ainda rodeado pela mãe e irmãos. "Filho," ele disse, e sua voz ecoou pelo sistema de som. "Quantos anos você disse que tem?" 5, Michael respondeu baixinho. O microfone do palco ainda estava aberto, então todos ouviram. 5 anos, Marcus repetiu, como se dizer em voz alta fosse fazer sentido. "Há quanto tempo você canta?" Michael pensou. "Sempre, eu acho. Mama diz que eu cantarolava antes de falar." Risadas leves na plateia, mas não de descrença, de deleite, de choque maravilhado. "Quem te ensinou a cantar assim?" "Ninguém. Eu só escuto a música na minha cabeça e canto." Marcus olhou para Patrícia e Bob. Ambos estavam assentindo enfaticamente. Ele olhou de volta para Michael. "Filho, eu estou na indústria musical há 28 anos. Eu vi cantores de Las Vegas, cantores de Broadway, cantores gravados, e o que você acabou de fazer?" Ele parou procurando palavras. "Isso foi o mais extraordinário que eu já ouvi de alguém da sua idade. Deus, de qualquer idade." Patrícia pegou seu microfone. Sua voz ainda estava trêmula. "Michael, querido, isso foi a coisa mais incrível que eu escutei em 20 anos ensinando música. Você entende isso? Você tem 5 anos e cantou melhor que adultos profissionais. Isso não é normal. Isso é um dom de Deus." A plateia explodiu em aplausos novamente. Bob se levantou e caminhou até o palco. Diane, a coordenadora, tentou pará-lo. "Senhor, os juízes precisam ficar nas cadeiras até..." Mas ele a ignorou. Subiu ao palco e se ajoelhou na frente de Michael para ficar na altura dos olhos dele. "Garoto," Bob disse, sua voz grave e séria, "você tem irmãos que cantam também?" Joe Jackson se materializou dos bastidores como se tivesse sido conjurado. "Ele tem 3 irmãos, senhor. Todos cantam. Estão aqui hoje." Ele apontou para Jackie, Tito e Germaine. Bob olhou para os 3 garotos mais velhos, então de volta para Michael. "Vocês cantam juntos?" "Sim, senhor," Jackie respondeu. "A gente pratica junto todo dia." "Vocês cantam tão bem quanto ele?" Bob perguntou, apontando para Michael. Houve uma pausa. Jackie, sendo o mais velho, tinha que responder, mas não queria soar arrogante. "A gente é bom," ele disse finalmente. "Michael é melhor, mas a gente harmoniza bem junto." Bob sorriu. Honestidade. Ele gostava disso. "Quero ouvir. Agora." "Vocês têm algo preparado?" Joe interveio. "Eles conhecem You've Really Got a Hold on Me, dos Miracles. Podem cantar sem música de fundo se precisar." Marcus voltou ao microfone. "Pessoal, vamos ter um momento extra aqui. Os irmãos Jackson vão se apresentar juntos. Não estava no programa, mas, bem, depois do que acabamos de testemunhar, acho que todos querem ver isso." A plateia aplaudiu animada. Alguém gritou, "Sim!" Outro gritou, "Deixa os meninos cantarem." 5 minutos depois, tempo que levou para arranjar 3 microfones adicionais e ajustar as alturas, os 4 irmãos Jackson estavam enfileirados no palco. Jackie à esquerda, 13 anos, o mais alto. Tito ao lado dele, 10 anos, mais robusto. Germaine, 9 anos, Mino-Nós, centro-direita. E Michael, 5 anos, à direita, ainda o menor por uma margem significativa. Eles não tinham se apresentado assim em público antes. Tinham praticado na garagem de casa, na sala, no quintal.
mas nunca num palco de verdade, nunca com 300 pessoas assistindo, nunca depois de um dos irmãos ter acabado de dar uma performance que fez adultos chorarem. No 3, Jack sussurrou. 1, 2, 3. A capela, sem acompanhamento musical, é uma das formas mais difíceis de performance. Não tem instrumentos para esconder desafinação. Não tem bateria para manter o tempo. É apenas vozes nuas, expostas, vulneráveis. Eles começaram com a harmonia de abertura. Oh, oh, oh. 4 vozes se entrelaçando. Jack fazendo o tenor alto, Tito na harmonia média, Jermaine na parte baixa, Michael fazendo runs na parte superior. A sincronia não era perfeita. Eles tinham apenas 5 minutos para se preparar, mas era impressionante. Melhor que grupos que tinham ensaiado por semanas. Então Michael entrou com a lead vocal. You treat me badly. I love you madly. Sua voz cortava através das harmonias dos irmãos como faca quente na manteiga. Os irmãos mais velhos forneciam a estrutura, o suporte, a base. Michael fornecia a magia. Jermaine entrou com a segunda voz. You've really got a hold on me. Sua voz era diferente de Michael. Mais madura, menos cristalina, mais sólida, confiável, um bom complemento. Eles trocavam as lead lines organicamente, como se tivessem feito isso 1000 vezes. Jack pegava uma linha, depois passava para Michael. Tito entrava com backing vocals no momento certo. Jermaine fazia a ponte. Era caótico em alguns momentos. Ainda eram crianças, ainda estavam aprendendo, mas a energia era inegável. Patrícia rabiscava furiosamente no bloco dela. Marcos estava grinning. Bob tinha os braços cruzados, mas estava balançando a cabeça no ritmo. Quando terminaram, a plateia estava de pé novamente. Desta vez, não era só por Michael, era pelos 4. Era pelo potencial que todos viram, o futuro que todos sentiram chegando. Bob voltou ao palco sem esperar permissão. Ele olhou para os 4 garotos, depois se virou para a plateia. Senhoras e senhores, ele disse no microfone do palco. Eu vou dizer algo que quero que vocês lembrem. Marquem este dia, 13 de agosto de 1964, porque vocês acabaram de conhecer os próximos Supremes, os próximos Temptations. Esses garotos vão ser estrelas. Ele se virou para Joe, que estava nos bastidores observando com aquela expressão impossível de ler. Senhor, qual é seu nome? Joe Jackson. Senhor Jackson, eu preciso falar com você depois que este show acabar. Eu conheço gente em Chicago, gente que pode levar esses meninos a lugares. Você vai querer essa conversa. Joe assentiu uma vez, curto, eficiente, como se ele estivesse esperando por isso, como se ele sempre soube que chegaria aqui. O resto dos juízes não foi anticlímax, mas não importava realmente. Todos sabiam quem tinha vencido antes mesmo das pontuações serem anunciadas. Marcos, Patrícia e Bob deram a Michael e seus irmãos notas perfeitas, 10 de 10 dos 3. Vários outros competidores receberam 8 e 9s, alguns 7s. Ninguém se importou. Quando Tommy Mills anunciou o vencedor do show de talentos de Gary de 1964 é Michael Jackson e os Jackson Brothers, a plateia já estava esperando. Os aplausos foram altos, mas não surpresos. Era inevitável. Michael, segurando o envelope com o cheque de $50, parecia confuso com todo o barulho. Jack estava grinning. Tito estava acenando. Jermaine estava olhando para o cheque pensando no que $50 podia comprar. Catherine estava sentada na 4ª fileira ainda limpando lágrimas. Uma mulher que ela não conhecia, sentada ao lado, pegou sua mão e apertou. Seus filhos são especiais, a mulher disse. Muito especiais. Eu sei, Catherine respondeu. Eu sempre soube. Depois que a plateia dispersou, Bob Freeman levou Joe para um canto quieto do lobby. Sr. Jackson, vou ser direto, aquilo ali. Ele apontou para onde os 4 garotos estavam bebendo refrigerante fornecido pela organização. É especial. Muito especial. Especialmente o pequeno, Michael. Eu nunca vi nada assim. E olha, eu vi muita coisa. Joe não disse nada. Apenas esperou. Eu tenho um amigo, Bob continuou. Charles Baker. Ele promove shows em Indiana, Illinois, partes de Michigan. Ele conhece as pessoas certas. Consegue gigs pagos para grupos em clubes, festas, eventos.
Eu posso fazer uma introdução. Você estaria interessado? Sim, Joe disse, sem hesitação. Bom, porque eu digo de novo, esses garotos têm futuro, grande futuro, mas precisam de exposição, precisam de experiência, precisam cantar em frente de gente que importa, não apenas shows de talento locais. Joe assentiu. Concordo. Michael é a estrela, Bob disse. Você sabe disso, certo? Os outros são bons, muito bons. Mas Michael ele é o pacote todo. A voz, a presença, o alcance. Emocional aos 5 anos. Eu nem sei como processar isso. Ele vai continuar melhorando, Joe disse com total confiança. Ele precisa. Bob ficou sério, porque talento desse nível chama atenção, mas também chama pressão, expectativas, pessoas tentando usar você. Você precisa proteger esses garotos. Especialmente Michael. O mundo vai querer um pedaço dele. Eu vou proteger meus filhos, Joe disse, e havia uma borda de aço na voz dele. Bem, Bob estendeu a mão. Eu vou ligar para Charles. Amanhã. Ele vai querer conhecê-los, talvez em 2 semanas. Arranje algumas músicas boas, mais que You've Really Got a Hold on Me. Vocês precisam de repertório. Eles apertaram as mãos. A mão de Bob engolfava a de Joe, mas o aperto de Joe era firme. Naquela noite, na pequena casa dos Jackson em Jackson Street, número 2300, a família celebrou do jeito que podiam. Catherine fez frango frito, uma extravagância, mas merecida. Joe permitiu que os meninos ficassem acordados até tarde. Os irmãos mais velhos cantaram novamente na sala, dessa vez sem pressão, apenas por diversão. Michael estava exausto. A adrenalina tinha passado e o que sobrou foi uma criança de 5 anos que precisava dormir. Catherine o colocou na cama compartilhada com os irmãos. Mama, ele murmurou enquanto ela o cobria. O que vai acontecer agora? Agora? Catherine beijou sua testa. Agora, vocês vão ter chance de mostrar seu talento para o mundo. Isso é o que vai acontecer. As pessoas vão gostar da gente? Baby, as pessoas vão amar vocês. Michael fechou os olhos. Em segundos estava dormindo, aquele sono profundo da infância que nada consegue perturbar. Nos próximos 6 meses, muita coisa aconteceu rapidamente. Charles Baker manteve sua palavra e começou a conseguir gigs para os Jackson Brothers, nome que Joe tinha decidido oficialmente. Pequenos clubes em Gary, festas de empresas em Hammond, um bar em Chicago que pagou $75 pela noite. Cada apresentação, eles melhoravam. Cada apresentação, Michael, ficava mais confortável no palco. Em março de 1965, Joe tomou uma decisão. Adicionou outro filho, Marlon, que tinha acabado de fazer 8 anos. Agora eram 5. Joe mudou o nome do grupo oficialmente para Jackson 5. 5 irmãos, 5 vozes, um som. Patricia Holmes os levou para sua escola de música uma vez por semana, de graça, para trabalhar em técnica vocal. Michael não precisa de ajuda, ela dizia a Catherine, mas os outros podem melhorar. E Michael pode aprender a proteger a voz dele. Vai precisar se for cantar tanto quanto vocês estão planejando. Em janeiro de 1966, Bob Freeman conseguiu uma gravação demo em um estúdio pequeno em Chicago. Custou $200 que a família mal tinha, mas Joe vendeu o carro velho e comprou um mais velho ainda para compensar a diferença. A demo era crua, gravada em equipamento de segunda linha, mas capturava algo essencial, especialmente a voz de Michael. Aquela demo chegou nas mãos de Gordon Keith, um executivo menor da Motown em Detroit. Ele a ouviu, parou o que estava fazendo, ouviu novamente, ligou para seu chefe. Você precisa escutar isso. Em julho de 1967, 3 anos depois daquele show de talentos em Gary, os Jackson 5 fizeram audição para Berry Gordy pessoalmente no Hitsville, USA, o estúdio principal da Motown em Detroit. Eles cantaram 3 músicas. Michael tinha 8 anos agora. Sua voz tinha mudado um pouco, ficado um pouco mais forte, mantido a pureza, mas ganhado mais controle. Ele não era mais aquele menininho que mal alcançava o microfone. Mas a magia estava lá, inconfundível. Berry Gordy assinou com eles no mesmo dia, algo que ele quase nunca fazia. Mas depois de ouvir Michael cantar, ele disse algo que ecoaria pelos anos. Esse garoto vai ser maior que os Supremes, maior que os Temptations, talvez o maior que já passamos por aqui.
Em 1969, Jackson 5 lançou I Want You Back. Foi número 1 na Billboard, seguido por ABC, número 1. Depois, The Love You Save, número 1. Depois, I'll Be There. 4 singles consecutivos número 1. Algo que nenhum grupo tinha conseguido desde os Supremes. Michael Jackson tinha 11 anos e era a estrela pop mais famosa da América. Mas tudo começou naquele dia quente de agosto em 1964, no auditório lotado em Gary, Indiana, quando um menino de 5 anos subiu num palco, agarrou um microfone que era quase do tamanho dele e provou que gênio não espera por idade apropriada. Anos depois, em 1993, Patricia Holmes foi entrevistada para um documentário sobre a infância de Michael Jackson. Ela tinha 63 anos então, aposentada do ensino, mas ainda lembrava daquele dia com clareza cristalina. O momento que ele começou a cantar, Patricia disse, olhos distantes com memória, eu literalmente esqueci que ele tinha 5 anos. A voz, a emoção, o controle, era como ouvir alguém que tinha performado há décadas. Eu ensinei música por 45 anos, ouvi milhares de crianças cantando, e nunca antes ou depois escutei algo como Michael Jackson aos 5 anos. O entrevistador perguntou, o que passou pela sua cabeça quando o viu entrar no palco pela primeira vez? Patrícia riu. Honestamente, achei que aquele pobre garoto estava prestes a se humilhar. Eu estava pronta para dar uma nota de pena, tipo um 4, e seguir para o próximo ato. Já tinha decidido. Ele era muito jovem, muito pequeno, muito inexperiente. E então, ela parou, os olhos ficando úmidos mesmo tantos anos depois. E então ele abriu a boca, e eu percebi que tudo que eu achava saber sobre talento e idade e experiência estava errado. Completamente errado. Qual foi a lição que você aprendeu? Que gênio não pede permissão. Não importa se você acha que alguém é muito jovem, muito pequeno, muito alguma coisa. Quando é real, quando é autêntico, você não consegue negar. Você só pode testemunhar e ser grato por estar ali quando aconteceu. O entrevistador fez mais uma pergunta. Você guardou alguma coisa daquele dia? Patrícia sorriu e abriu uma gaveta. Tirou uma folha de papel, amarelada, protegida em plástico. Era a ficha de pontuação oficial do Show de Talentos de Gary de 1964. Sob o nome Michael Jackson, na caligrafia dela, havia a pontuação 10, 10 e embaixo uma nota que ela tinha adicionado depois, compelida a documentar o que tinha testemunhado. Estava escrito em caneta azul, letra cursiva. 5 anos. Cantou Climb Every Mountain. Esta criança é um milagre. Marquem este dia. Acabamos de conhecer alguém que vai mudar o mundo. Ela estava certa. 1964 foi o dia em que o mundo conheceu Michael Jackson. Eles simplesmente não sabiam disso ainda, mas todo mundo naquele auditório sabia que tinha testemunhado algo extraordinário. Algo que acontece uma vez por geração, se tivermos sorte. E tudo começou com um menino que mal conseguia alcançar o microfone, mas cuja voz alcançava muito, muito mais longe do que qualquer um imaginava possível.